Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Fabiana Garcia, e minha parceira... Eu, Bianca Rocha. E a gente hoje trouxe uma convidada muito especial, que a gente tentou bastante, viu? Uma pessoa difícil. Não foi fácil trazer. Não foi fácil. Mas disputadíssima. Mas estamos aqui hoje com ela... E ela vai se apresentar. Vou deixar para você falar do seu currículo. Mas ela é uma estrela. Ela é uma estrela. Nossa. Sim, por onde ela passa, ela faz sucesso. Uma estrela. Uma E vocês vão entender por quê hoje. Estamos aqui, então, Marcela Xavier. Marcela, você sabe por que a gente chamou aqui hoje? Sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei? Eu não sei. Vamos falar um pouquinho Vou falar um pouquinho de você. De mim, um pouquinho. Tudo bem. Bom, eu sou especialista em medicina fetal, né? Me formei primeiro em GO, né? Em ginecologia obstetrícia. Ginecologia obstetrícia. E então depois você é uma obstetra. Sim. De base. Atualmente... Só para começar. De base, ela é de base. Atualmente eu não atuo mais, né? Na ginecologia obstetrícia. Foi um caminho natural, na verdade, né? Eu saí da residência de GO já meio... encantada com a medicina fetal. E aí eu saí de Botucatu, vim para São Paulo já para fazer a especialidade. Foi rápido, assim, você já foi direto, o caminho aí já vim direto. E aí eu fazia plantão de obstetrícia, junto com o estágio da medicina fetal, junto com o mestrado. E aí foi indo que quando eu comecei a fazer a agenda de ultrassom, aí eu fui indo aos poucos. Tinha que escolher entre uma agenda ou um plantão. Eu falei, putz, não, vou fazer uma agenda. Uhum. Até que um belo dia... Que dúvida cruel! Até que um belo dia foi o meu último plantão. Aí eu falei, isso que eu vou seguir. Mas o que te convenceu, assim, na vida? É isso que eu quero fazer pro resto da vida? O que te convenceu na ultrassonografia, na medicina fetal? Assim, eu acho que foi um caso. Um caso? Teve um caso. Conte-nos, adoramos causos. Um caso? Um caso, não caso. Um caso. Os dois. É um caso que ele é um caso triste, né? Tá. Mas que eu acho que a minha participação no caso, assim, de eu ter um envolvimento com a paciente, assim, que era um bebê com uma malformação grave e que... ele tinha ganhado judicialmente uma interrupção. E aí eu me envolvi muito com a paciente. E assim, eu me envolvi assim, tecnicamente, né? De estudar o caso, tudo, e emocionalmente. E aí eu comecei a olhar os bebês de uma maneira diferente, né? E isso fez meio que um divisor de águas na minha vida, na verdade. Sim. Então, assim, esse caso específico, esse caso né? específico que foi na residência de obstetrícia. E aí eu comecei a olhar de diferente para medicina fetal. Falei, poxa, eu quero tratar do bebê dentro. Existe uma diferença, assim, o que é assim, a medicina fetal e ultrassonografia, uma engloba a outra? O que é a medicina fetal quando você fala isso? Engloba, né? A medicina fetal é como se é o estudo da fisiologia do bebê. Dentro do útero. Isso. E o ultrassom é como se fosse o equipamento que a gente faz esse contato aí com o feto, né? Entendi. Tem tratamento. Então a medicina fetal não é só ultrassom, tem os tratamentos, tem tratamento. Né? Hoje em dia tá evoluindo bastante a medicina fetal, dos tratamentos intrauterinos, né? E eu acho que é um conjunto com a obstetrícia, né? Então, assim, por isso que acho que a proximidade, quando a gente tem a proximidade com um obstetra que atua, né? No caso, né? Que eu não sou mais atuante, mas ter um contato direto, isso é essencial, né? Essencial. E esse vínculo que você falou que você formou, né? Nesse primeiro caso, que fez você escolher seguir por esse rumo, não é uma coisa que a gente vê muito comum, né? Nessa relação de quem faz ultrassom com a gestante, né? Com a paciente. Eu acho que é uma coisa muito sua também, né, Má? Porque eu vejo que as pessoas que passam com a Marcela lá na clínica, elas se apaixonam e falam, eu nunca vi isso, Eu ia né? até falar isso, assim, quando a gente... Tô lembrando aqui, quando a gente pensou assim, nossa, a gente precisa de ultrassom aqui. Por quê? Porque a gente tem, assim, como a gente acompanha muito o parto normal, então a gente tinha um pequeno problema, assim, que a gente precisava resolver, né? Que era aí...
que era assim, quando chegava lá no final da gestação, o paciente ia fazer ultrassom em determinados lugares, que o convênio cobre, geralmente. E aí, a gente tinha isso, fizemos assim, a gravidez inteira, um trabalho de educação em parto, de desmistificar várias coisas, um trabalho, daí a parteira vai lá e fala, o médico fala, a doula fala. E aí chega e aí você começa assim, isso tudo a paciente vai criando assim, vai tirando alguns medos da frente, vai criando algumas coragens. E aí chega lá perto da hora do parto, vem alguém e diz assim no ultrassom: grandinho esse seu bebê, né? Será que vai passar? Que Olha, você quer parto normal mesmo? Isso um médico de ultrassom. Olha, sua médica viu o tamanho então, desse isso, bebê? Assim, isso às vezes isso desmorona é 9 meses de trabalho, ou mais até, né? Porque tem pacientes que chegam antes da gravidez, de estarem grávidas. E aí, tipo assim, gente, a gente precisa de uma pessoa aqui que não olhe para a paciente, para uma gestante no final da gestação e veja ela como uma bomba relógio, que ela vai explodir a qualquer momento. E aí, o Paulo me falou: não, conheço, vamos lá. Alguém que talvez tope aqui ajudar a gente nessa empreitada e somar nessa equipe aqui, né? E eu acho que, assim, uma coisa bem legal da minha formação, assim, lá em Botucatu, que, assim, tem... Lá na Unesp tinha muito... a gente aprendeu muito sobre o parto humanizado. Então, assim, na residência. Então, assim, às vezes, até quando eu cheguei aqui em São Paulo, assim, eu via, às vezes, no plantão, assim, outros colegas falando: não, 40 semanas deu. Eu falei: mas por quê? Por quê? Sabe, tipo, porque lá a gente levava super de boa, sabe? Tipo, induzia quando tinha que induzir, mas assim, às vezes induzia com 41 semanas e 3 dias, sabe? Tipo, induzia 3 dias. Então, pra mim, eu falei assim: minha coronária não fica afetada com isso, sabe? Eu falei: mas por que ficam aqui, sabe? Eu ficava até meio assim, reticente. Eu falava: gente, mas qual que é a diferença, né? Então tem uma desumanização também na ultrassonografia, né? E assim, como... antes ainda de fazer GO, eu lembro que eu pensava assim, eu falei: por que eu escolhi GO? Que eu gostava da parte cirúrgica e da parte psicológica, sabe? Eu falava: será que eu faço psiquiatria ou faço cirurgia? Aí eu vi que eu falei: GO junta tudo isso, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa parte de, sabe, me envolver com, sabe, me envolver com a realidade da paciente, né? Então, assim, acho que aí não foi só a parte clínica, né? Mas você ter a proximidade, e eu não queria perder isso no ultrassom, entendeu? Eu falo, às vezes, eu brinco com as pacientes, né? Para mostrar, assim... eu falo assim: mas você pode fazer ultrassom em qualquer lugar. Realmente, você pode. Assim como você pode fazer seu pré-natal... Em qualquer lugar também. No pronto-socorro, é normal plantão, fazer. Né? Você ir cada dia com o médico. Fazer... Sim. Vai estar todos os seus dados ali na carteirinha de pré-natal. Entendeu? O médico pode olhar, fazer, sabe? O importante é você criar um vínculo. O meu paciente é o feto, vai. Assim, a mãe e o feto. Sim. Mas, assim, é o feto. Então, assim, eu tô olhando um olhar longitudinal dele. Então, assim, eu vou vendo o crescimento, sabe? E tem coisas, assim, que... casos, assim, específicos. Às vezes, tem um bebezinho com uma frequência cardíaca que fica ali ao redor de 120, sabe? A gestação inteira. Aí chega no final, às vezes fica lá 120, 110, eu falo: cara, tá tudo certo, sabe? Tipo, desse bebê. É desse bebê. Eu conheço esse bebê desde já sempre. Conheço ele, entendeu? Né? E eu não sei o que acontece. Bom, vocês também têm isso, mas a memória parece que puxa, né? Tipo assim, você... de repente você fala: eu sei que esse bebê tem a circunferência abdominal mais ou menos desse padrão aqui, ele gosta de ficar mais ou menos nessa posição. E assim, tipo, vai falar assim... Por que eu lembro? Sei lá por que eu lembro. Mas assim, eu sei que eu lembro. E é interessante, que aí quando você tem esse contato longitudinal, você vê todo o caso ao longo da gestação. E você não cria tanto alarde, porque às vezes se você vê uma coisa que você nunca viu, chega lá com 36 semanas e tá aí 120, mas, né? E ao mesmo tempo o contrário também, né? Sim. Então assim, você sabe como que é o ritmo ali de alguma coisa, você vê que sai um pouquinho. Às vezes eu viro e mexo e falo assim... a Marcela, quando ela me chama para dizer alguma coisa, eu já olho pro celular. Ih, a Marcela mandou um áudio. A gente já tem agora até um código. Tipo, eu dou um sorrisinho, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, não. Eu falei pra Marcela, quando você me manda um áudio, eu nunca nem ouvi, né?
Aí ela, vamos fazer então, né? Eu vou te mandar um sorrisinho para dizer que tá tudo bem. Esse contato, né, seu, esse vínculo, esse contato e esse acompanhamento com a paciente faz toda a diferença. Mas estar também em contato com a equipe, com certeza. É né, outra coisa. da parturiente Outra também coisa. é muito rico isso, né? Com Essa certeza. troca, né? Do que você só fazer lá o seu laudo e manda e o cara vai lá interpretar da maneira dele. Não, assim, eu falo que assim, estar nesse espaço mãe, pra mim, vai parecer até propaganda, mas não é. É muito Pode especial. fazer propaganda do Pode Espaço Mãe. fazer. É Rua Correia Dias 454, telefone aqui embaixo. A gente vai pôr o telefone aqui embaixo. Clica no link da Isso. bio. Mas, porque não só com o obstetra, entendeu? Tipo, agora eu tenho contato com você, sabe? Com a parteira, que eu falo, poxa, ó, vira e mexe, vira e fala, ó, tá daquele jeito, assim, eu acho que vai, mas assim, sabe, você já dá meio que uma manhãzinha, assim, ó, a cabeça tá um pouco em OP, não sei o que lá, você já vai fazendo, você vai dando Várias dicas, né? você vai dando as dicas, assim, do que eu posso dar, né, porque nem tudo. Claro. E isso eu acho muito importante também, assim, já fuga Já de ideias. pode Mas ir. Vai embora. das limitações também do ultrassom. Eu Sim. acho que isso também é muito importante. Porque, assim, às vezes, esse que você fala assim, ai, o bebê tá grande. Né? O que eu falo? Às vezes eu falo assim, não, o seu bebê é um pouco maiorzinho, vai? Ele tá numa faixa, eu brinco que tem o bebê PP, P, M, G e GG. Eu falo, não existe isso, tá? Não existe para paciente. Mas imagina, para você entender. É só uma ideia. Mas seu bebê tá ali no G. Mas assim, a gente só vai saber da proporção durante o trabalho de parto. Falei assim, não dá pra gente falar absolutamente nada no ultrassom. Então, assim, não tem que ter medo. Porque, eu falei, a gente já viu de tudo. Bebê de 4 e tralalá que passa super bem. Bebê de 2 e tralalá que não passa. Que não passa. Então, né? assim, é proporção da cabeça com a pelve da mãe. Então, assim, sabe, eu reforço isso pra perder o medo, que assim, é só na hora que a gente vai Só ver. na O hora. ultrassom não pode E eu dar acho isso legal também de que tem uma coisa informação. que você faz que eu acho muito legal, que às vezes falar, você está acompanhando, principalmente os bebês que se acompanham, assim, né? Ah, o percentil aumentou. A Marcela já olha, como que ela está comendo, né? Você já pensa, ela está comendo O que muito... a gente pode ajustar, né? né? Ela está comendo muito açúcar, ela já tem esse, né? O líquido aumentou, né? Que E eu acho que é importante você falar muito sobre isso, né? Sobre o tamanho, porque eu acho que é uma das coisas que mais assustam as mulheres no ultrassom. E na hora do parto, que influenciam no parto, né? E do que elas ouvem durante esse exame, essa avaliação do ultrassom, né? O tamanho do bebê. Ah, se o bebê está pequeno demais, ou se o bebê está grande demais. Que isso é uma estimativa, né, Marcela? Isso era a próxima coisa. Que assim, além de falar, tipo, tá bom. Tá ali mais pra G. Mas aí eu coloco lá, no final de todo exame, tem tipo um report ali, um gráfico ali, que eu falo assim, ó, tá vendo aqui? Pra não falar que eu tô inventando, assim, sabe? Tipo, ó, esse daqui, ó, o peso estimado é tanto. Mais ou menos 450 gramas. Ou seja, o peso real do bebê varia, assim, tem essa estimativa, menos 450, mais 450. Eu falei, poxa, olha o tamanho, intervalo de que pode ser o peso real. E Então, às assim, vezes por que as a gente pessoas vai se pensar que prendem é o no maior número ou que é o absoluto. menor se o bebê é muito pequeno? Então, assim, poxa, não é número absoluto. Eu Não é um sempre falo isso. absoluto, Falei, né? esquece o número que eu falei. Eu sempre falo, tá mantendo padrão. Isso que eu acho muito importante Às também, vezes de a você gente vê que acompanhar. De você acompanhar desde o começo, né? Exatamente. Que assim, nossa, não me comove bebê percentil. Que percentil é aquela coisa que todo mundo fica louco, todo mundo né? fica louco. Exatamente. O que é o percentil? Conta aí pra gente, Marcela. O que é esse tal de percentil? O percentil você classifica o bebê, né? Tem várias curvas de crescimento que você pode classificar o bebê em várias curvas. A curva mais utilizada no país, né, e no mundo é o Hedlock. E o Hedlock foi um dia lá, mediu tantos bebês e tal, e viu que falou assim, ó, é mais ou menos a média do bebê, do peso do bebê, é o percentil 50, vamos colocar assim. Mas, assim, é a média daquela população, né? Que ele estudou, né? Daquela etnia, daquele lugar, né? Entendeu? Então, assim, Brasil, miscigenado pra caramba, né? Como é que você vai querer comparar com uma população norte-americana ali, sabe? Você vai ficar... Você não pode levar uma ferro régua, e fogo. né? Uma outra régua, né? Tem limites, né? Claro. Tem os limites para baixo e para cima, mas assim,
às vezes, as pessoas levam, vou levar o percentil 50, tem que estar no percentil 50. Tem que estar no 50. Não. Esquece. Eu falo, gente, não é percentil 50 que é a meta. Por isso que eu acho legal fazer um acompanhamento, porque assim, você começa a sacar ali o padrão do bebê ao redor de 24, 26 semanas. Você olha e fala assim, pô, esse bebê aqui é um bebê P, vai? Aí eu só consigo raciocinar como? Com uma próxima avaliação, né? Então, por isso que eu acho que existe, assim... existem um número mínimo de exames, né? Que a OMS recomenda, mas eu acho que também você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, né? E fazer, às vezes, com um intervalo um pouquinho menor, né? Do que as recomendações do que mínimas. está acontecendo também com esse bebê, com essa mulher, né? Eu tenho que analisar todas as condições clínicas, por isso que eu sempre fico tirando história, conversando, para saber, porque você fala, poxa, esse bebê, se tiver uma curva glicêmica alterada, ele pode vir a ganhar mais peso, né? Então, tem que ficar de olho. Se é um bebê que tem filho de uma mãe que tem diabetes, né? Ele pode crescer um pouco mais se tiver descompensado. Se for uma hipertensa, tem que ficar de olho para não ganhar... Crescer menos, né? Crescer menos, né? Mas acho que, assim, o objetivo principal é, assim, que eu acho que eu gostaria que todas as gestantes soubessem que, assim, o percentil 50 não é o objetivo de todo mundo. O objetivo é que cada bebê siga o seu padrão. Olha aí, gestantes, ouçam isso, a súplica da Marcela. Porque aí de tamanhos dos bebês. Você não tem que ter percentil 50. E 50 não é o bebê que é mais saudável, né? Porque às vezes fala, nossa, não é 50, então não tá saudável, tem uma coisa errada. E né? E a gente isso tem que olhar pro casal. Muito, né? Assim, você não pode deixar de olhar pro casal. Qual o tamanho deles, né? Tipo, hoje mesmo eu tive um casal que eu olhei pros dois, eu falei, qual que é a sua altura? Ele, 1,84. E eu falei, você, ela 1,75. Falei, não dá pra vocês terem um bebê que tá grande. Um bebê pequeno, gente. Não tem como, né? Exatamente. Que às vezes fica naquela pressão de, nossa, mas tá pequeno. Eu falo, não, mas gente, calma, né? E os tamanhos de barriga, né? Que as mulheres ficam escutando, nossa, mas a sua barriga tá muito pequena. Nada, mas a barriga tá muito grande. É muito cruel, de dó isso, né? Porque assim, pô, né? O que tem a ver? E nossa, se no ultrassom a gente não consegue falar de estimar bem, imagina olhando uma barriga, né? Só olhando, Só né? olhando. E tem muita gente experiente em olhar a barriga, né? Nossa, eu chego, gente. E quando olham assim, eu falo, doutora, chega pra mim se é menina mesmo. Eu falo, mas a gente já viu no último ultrassom. Não, mas é que a fulana de tal falou que tava com cara de menino e eu fiquei super insegura. Eu falei assim, dor. Então nós vamos ver mais uma vez. Aí você tira a foto lá, o nudes da pessoa. Vou ver a 3D, quando eu consigo 3D, eu coloco lá o 3D e falo, ó, semana passada, uma parturiente me contou que ela foi na padaria e aí uma senhora olhou pra ela e falou assim, são 2? Aí ela falou, não, são 1. Virou o olho assim, não, são 1. É 1. A mulher falou, tem certeza? Assim pra ela. Eu falei, por que você mandou a mulher pra aquele lugar, não, gente? Comigo aconteceu isso. Com você? Com você? Na sua gestação? Quando eu tava grávida, eu teve que colher um exame que vieram colher em casa. Uma auxiliar veio colher, né? Ela, você tá grávida? Eu falei, tô. É menino ou menina? Eu falei, uma menina, né? Você tem certeza disso? Aí eu falei, tenho, né? Tipo, não falei nada, né? Não, tenho certeza, né? Aí ela falou assim, olha, é um menino. Aí eu... Oi. Gente, viu? Até a médica do ultrassom sofre. Aí eu falei, eu vou deixar. Né? Sofre palpites. Eu vou deixar. Falei, né? Por quê? Malévola, né? Eu falei, é? Aí ela, você vai ter uma surpresa. Aí eu, nossa. Eu falei, bom, tá bom, obrigada. Eu falei, tá bom. Eu tenho certeza que é menina, mas tudo bem. Você acha que a pessoa precisa falar isso? Não, acho péssimo. Desnecessário, né? E é uma desnecessário. Pessoa da área da saúde ainda, pior ainda, e se não for você sabe que tem certeza, imagina, deixa a mulher louca. Que loucura, né? Que loucura isso. A gente vê casos de ultrassonografistas dando diagnósticos, né? De indicação de cesárea. Né? Então, isso. Seu bebê, tamanho, líquido, né? O grau da placenta. O palpite não é só dos leigos. Não, gente. não, palpite. Não.
Então dá para diagnosticar, Marcela, alguma coisa que já me indique uma cesárea no ultrassom? O que pode ser direto? Assim, você fala assim, tenho certeza que isso aqui não dá. Certeza não. São poucas, né? Alterações de vitalidades maiores, placenta, né? De Doppler. Né? É assim, a placenta em prévia, si, por exemplo. Localização da placenta, não vai? A placenta está recobrindo ali o orifício de do saída, né? Do colo do útero. Aí não tem como a placenta sair antes do bebê. Não tem discussão, né? Não tem discussão, né? São poucas as indicações absolutas, né? Que também tem uma incidência muito, muito baixa, né? Muito baixa, graças a Deus. Graças a Deus. E algumas alterações de vitalidade, né? De Doppler mais importantes, que a gente sabe que o bebê não vai suportar o estresse do trabalho de parto. Sim. Mas também são condições raras, né? Uma coisa assim que às vezes que eu acho que acontece muito de ter terror, assim, às vezes quando o líquido reduz, né? Sim. E isso eu acho que é uma questão que deveria ser repensada, né? Por alguns profissionais que botam muito terror nisso, Tinha né? que ficar quieto mesmo, né? Não, falar assim, vai ser cesárea, né? Tipo, falar, reduziu o líquido e, assim, num determinado ponto, fala assim, vai, reduzir um pouquinho só do valor de normalidade, olha, vai ter que ser cesárea, né? O líquido abaixou. Não, calma, pera. Tem que ver, tem limites que dá pra gente tentar. E até, assim, alguns limites mais baixos, como uma boa monitorização. E uma boa indução, uma às indução, vezes, né? Você induzir um parto e então ter uma alteração de líquido tem seus limites e dentro de alguns limites ainda dá pra tentar algo, né? Não é uma indicação direta, né? Sim. Não, mas queremos ouvir de você. Porque a paciente, quando tá assim, o que ela quer fazer? Ela quer fazer ultrassom. Não, ela na hora elas me perguntam a conduta, né? Assim, eu acho que é natural, né? Assim, ela quer saber a minha opinião também a respeito. Sim. Marcela está autorizada a dar opinião, tá? Ô, louco! Não, mas é que isso a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, que assim, eu conheço você, né? Mas assim, se você quando você faz em algum lugar que você não conhece, o obstetra, né? Você tem que ter um jogo de cintura, porque assim, tem médico que você não sabe o que ele vai falar. Então, assim, essa é uma coisa também que do ultrassom a gente aprende já desde o começo. Acho que por isso que para você é bom estar perto mesmo. É essencial, porque de quem você está acompanhando, obstetra, a gente equipe. Conversa sobre condutas, sabe? Quem está alinhado com evidência científica, sabe? Exatamente. Então, assim, e a gente sabe que não é todo mundo que tá alinhado, né, com as evidências científicas. Vamos falar a verdade, tem gente que aproveita qualquer coisa do ultrassom também para indicar uma cesárea. A posição da placenta, né? Sua placenta está no topo do útero. Mas é o lugar que é pra ela estar, caramba. E o cara indica uma cesárea porque tá ali. E as mulheres se assustam, né? Elas são tão vulneráveis que elas escutam qualquer coisa e falam, tá bom. Sim, né? Porque você tá assim... Eu, quando vou pedir para alguém construir uma casa para mim, eu não tenho que saber, né? Então, assim, você tá numa posição de falar assim, eu tenho que confiar no profissional e ele vai fazer a profissão dele, a atuação dele, né? Então, assim, a pessoa fica, né? Ainda mais com a sua saúde, a saúde do seu bebê. Sim. A pessoa fica muito mais... Tem tanta pegadinha, né? Que a gente não tem realmente certeza do que tá acontecendo, né? Exatamente. Se aquilo é real ou não, né? Por isso que, assim... vou valorizar, né, a minha área. Por isso que e eu sempre falo isso para todas as pacientes. Eu falo assim, independente se é comigo ou não, eu acho que você tem que fazer ultrassom com quem você confia, de preferência sempre com a mesma pessoa. Porque a pessoa vai conhecer, sabe? O seu bebê vai ter uma análise longitudinal, né, ao longo da gestação. Então, eu acho super importante. Eu sempre falo isso. E como confiar num ultrassonografista? Né? Que dica que você pode dar para quem está ouvindo a gente e passou lá em algum serviço de saúde para essa mulher saber, eu estou indo num lugar que eu posso realmente confiar? Tanto tecnicamente como uma coisa pessoal mesmo, do que a pessoa está falando. Eu acho que logo de cara, a pessoa perguntar um pouco sobre a sua saúde, entendeu? Da gestante. Porque, assim, uma anamnese rápida. Uma microanamnese, sabe? Tipo... A anamnese é uma avaliação uma história, entrevista. Você perguntar, sabe? Nem que seja aquela coisa assim de 5 minutos, assim, é a sua primeira gestação? Tá. E você tem um problema de saúde? Você toma alguma medicação? Sabe? Como é que foi sua última gestação? Se a pessoa tiver um mínimo interesse,
né? Já é um ponto super positivo. Não é aquele cara que vai chegar na sala, já senta ali, liga o aparelho, pega o negócio, coloca na barriga e fala, vamos ver. Isso eu acho é uma coisa que também é super importante. Se a pessoa conversa minimamente, te explica, sabe? Olha pra você, né? Olha, conversa um pouco, sabe? A pessoa pode... Tá bom, tem profissionais excelentes que podem não querer explicar tanto. Eu só falo um pouquinho além da conta. Eu falo demais. O Tração com a Marcela dura 1h30. Sim, às vezes eu tenho marcado com a Marcela e depois comigo eu tenho que ir lá buscar. Eu tô lá quase na porta lá. Só não bato gente, vamos, que vai ter que eu só não bato na porta porque a paciente acha mais importante o ultrassom. Ela gosta muito mais do ultrassom do que de mim. É bem mais legal. Então eu fico assim, tá bom, né? Olha, eu falei, bom, se tiver qualquer coisa, tomara que a Marcela já explique tudo, porque daí já é metade da minha consulta. Mas eu acho assim, se a pessoa explicar um pouquinho o que está fazendo, sabe? Tem exames que precisam ser explicados, né? Os morfológicos. Tipo, às vezes tem gente que não sabe o que está fazendo ali no dia do morfológico. Não sabe nem o que quer dizer morfológico, né? Assim, é que a gente, né, assim, né, tem muita paciente esclarecida no nosso meio. Mas tem lugares que as pessoas não sabem, né? E assim, imagina, a pessoa não sabe nem o que está indo fazer. E de repente você fala alguma coisa ruim, entendeu? Assim, você encontra alguma coisa alterada e a pessoa fala, nossa, mas eu só queria saber se era menino ou menina, sabe? Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela tá fazendo direito ali. Então, você tem que explicar. Eu acho que um profissional que te dá pelo menos, hoje a gente vai analisar a anatomia do bebê pela primeira vez, no morfológico, sabe? Vamos medir uma regiãozinha da nuca do bebê, vamos fazer uma classificação de risco e explicar e tirar alguns mitos. Um mito, por exemplo, né, da translucência nucal, que todo mundo chega e fala, esse é o exame para ver se tem síndrome de Down, né? É esse, né? Todo mundo fica... Parece que ninguém respira na gestação até fazer este exame. Mas ele é tenso. Ele é tenso. Então ninguém respira. Não respira mesmo. Quando elas falam, eu tô muito nervosa, eu falo, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Fica tranquila. É assim, e eu passo também, 100% das gestantes que vêm aqui, que tem noção do que esse exame traz de informação, tem essa preocupação. Tem essa preocupação. Fala um pouquinho mais sobre esse exame, então, para quem também está ouvindo a gente, para entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre a importância desse exame. O que realmente você acha nesse exame? Qual a tua capacidade ali de diagnóstico? O morfológico, de primeiro trimestre, é a primeira vez que a gente vai analisar a anatomia do bebê. Então, assim, a gente vai analisar ali se está tudo formando direitinho, né? Mas não está tudo pronto ainda no bebê, né? Já tem muita coisa pronta, mas não é tudo pronto mas ainda. É aquele, assim, é um primeiro divisor de águas. Tá. Você olha, você fala assim, poxa, aqui segue que a chance de tá indo tudo bem é ótima. Ou, puxa, não, a gente encontra algumas coisas que a gente vai precisar investigar, né? Entendi. Então, assim, quantas semanas de gestação? O ideal é fazer com 12 semanas. Isso eu 12 vou falar com muito amor, porque assim, a gente pode fazer de 11 a 14, mas a melhor fase é com 12 semanas. Então, assim, se eu puder dar uma dica para as gestantes, faça com 12 semanas. 12 semanas, ultrassom. 11 bebê é muito morfológico do primeiro trimestre. Isso. 11 bebê, às vezes, é muito pequenininho, às vezes tem algumas estruturas, calcificação dos ossos ali, que você fica um pouco em dúvida, que tem que fazer transvaginal para ver melhor. 13... o bebê já é um bebê maior, a anatomia tá ótima, maravilha ver a anatomia. Sim. Mas a outra questão que a gente analisa no morfológico de primeiro trimestre, que é a translucência nucal, não fica tão legal de ser analisada com 13 semanas. Claro que dá para fazer em qualquer fase. Sim. Mas assim, se você puder agendar, fala assim, eu tenho a possibilidade de agendar. Faça entre 12 e 13, tá ótimo. Vai facilitar a vida do fetólogo. E você vai ter informações mais seguras, né? Naquele momento de fato, né? A gente pode fazer em qualquer fase, mas se puder escolher, com 12. Bom, termina. Eu ia perguntar uma outra coisa de antes ainda desse morfológico, que muitas pacientes vêm com um beta-HCG positivo ou com aquele exame só da farmácia e tal. Eu falo, faz um beta-HCG. E aí elas querem, a primeira coisa quando você vê um beta-HCG positivo ou quando você vê um exame de farmácia, quer fazer ultrassom. Né? Eu quero ver. E aí às vezes eu falo, olha...
Com esse, geralmente eu peço o quantitativo, que dá o beta-HCG, ele não dá positivo e negativo, mas ele dá um número, né? Sim. E às vezes eu explico, olha, com esse número, você não vai ver nada. Então, assim, vai ser meio decepcionante, né? Vai ser decepcionante, você não vai ver nada. Quando que é assim legal? Pelo menos assim, tá, não vou ver ainda embrião, mas vou ver se essa minha gestação tá dentro do útero, tá fora do útero, tá na trompa, por exemplo, né? Eu acho que assim, é uma fase boa, pelo menos fala assim, ó, não, tá sabendo que não vai ver embriãozinho, não vai ver batimento, nada, umas 5 semanas. Umas 5 semanas. Que assim, o atraso menstrual dá na 4ª semana. Espera pelo menos mais uma semaninha pra você falar assim, ó, vai ver o saquinho gestacional dentro. O saquinho gestacional é onde o bebê vai se desenvolver lá dentro, né? É uma bolinha, né? A casinha. Uma casinha. A casinha. Casulo. E assim, não é a melhor fase, não é a melhor fase de datação, mas pelo menos você vai ver, tá dentro do útero. Isso você falou, só beleza. tá dentro do útero, tá fora do útero, né? Mas assim, a melhor fase, você fala assim, você tem que escolher um ultrassom antes do morfológico. Isso, 8 semanas. 8 semanas. Ou de 7 a 9, mas se fosse para escolher, 8. 8. Porque aí você já consegue medir o embrião. Isso. Se tiver uma discrepância do tamanho do embriãozinho com a idade gestacional menstrual, você já consegue definir bem, falar, isso realmente é um erro de data, vamos começar a datar pelo tamanho do embriãozinho. Ele é mais preciso nessa estimativa de idade gestacional. Isso, porque às vezes com 6 semanas, o embriãozinho está ali medindo menos de 1 centímetro. Então, você pode errar, né? Pode, E como essa mulher aguenta 8 semanas e fazer ultrassom, né? Não é nem errar, né? Mas assim, às vezes 1 milímetro já muda muito. A idade eu explico gestacional. Isso sempre, então, né? E às vezes você até com pode 8 ver semanas isso acontece menos. E você já vai ter um embrião com batimento cardíaco. Com certeza. Às vezes você pode ver só um saco gestacional ou só um embrião. Ou você não quer ver um saco gestacional com embrião, com batimento? Mas eu acho que assim, eu não acho ruim quando a paciente vem bem orientada. Sim. Ela fala assim, não, eu vou viajar. Expectativa, né? Isso, eu sempre converso antes do exame. Vamos ajustar a expectativa? Que legal. Eu falo assim, vamos ajustar a expectativa do que a gente vai ver. Porque se você não ajusta a expectativa antes, ela vai chegar com 5 semanas crente que ela vai ver um embriãozinho com batimento cardíaco ali. Se mexendo, super bem. Perna e braço e tudo. Pode até ser que ali vai 5 semanas e 6 dias, sabe? Tipo, às vezes vai ver, né? Só que você vai ver lá piscando, né? Você fala assim, às vezes não dá nem... A gente nem fica tentando ouvir, né? Nessa fase, porque ali tentar ouvir gera muita energia ali, né? Para um coração que acabou de começar a bater, não é tão legal. Então, se a paciente vem mais consciente do que ela quer, ela fala assim, não, eu só quero ver se está dentro do útero. Beleza, tem gente que vai viajar, super, fala, não, beleza, tá bom. Então tá tudo ajustado. Ou se ela não sabe, ela fala assim, a sua idade gestacional, menstrual, seus ciclos são regulares, isso sempre pergunta também, como são os seus ciclos? Bagunçados? Isso também ajuda pra caramba, porque se a pessoa fala, putz, meu ciclo cada mês vem de um jeito, então fala, então vamos ajustar a expectativa. Hoje a gente vai ter uma primeira foto, para saber em que pé que tá a sua gestação. Vai se localizar, né? Então, assim, pela sua última menstruação, são 6 semanas, mas como os seus ciclos são meio bagunçados, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Então, hoje a gente vai tirar a primeira foto da sua gestação. Para a partir daí, a gente começar a ter um segmento e saber exatamente de quanto tempo você tá, tudo mais. Então, acho que é legal se ajustar a expectativa antes de começar o exame, para aí ela sair feliz também, né? Porque assim, senão você sai frustrada e tá tudo certo, entendeu? De repente tá lá, tá tudo certo, tudo bonitinho, certo. Tá compatível para 5 semanas, a pessoa eu acho assim, uma coisa que eu tava lembrando aqui, eu lembro quando a Marcela tava montando a sala dela, a sala da Marcela lá, de ultrassom no Espaço Mãe, uma coisa muito linda, assim, né? Mas eu falo que é a sala mais bonita do Espaço Mãe, é da Marcela. E aí eu lembro que ela botou poltrona, sofazinho, eu falei assim, mas ela não vai fazer ultrassom? Por que ela botou um sofazinho? Aí eu olhei, assim, tinha um balcãozinho, tem chá, tem não sei o que. Falei, não vai fazer ultrassom, só pensava assim, né? E ela foi me falando, isso aqui eu converso com a paciente antes, né? Então, como é importante essa anamnese, né? Para associar o ultrassom, né? É muito importante. E ela falou, não, né, tem uma água aqui, um chazinho, né? Uma coisa que você me falou, às vezes, você precisa dar uma notícia que não é tão boa. Como que é no ultrassom não dar uma notícia que não é tão boa?
Como é isso? Vou te falar que até hoje eu fico... Eu não tô fazendo pra falar, nossa, ela fica triste. Putz, eu fico triste. É muito triste, É muito né? triste. Tem situações, assim, que você olha e fala... Putz, não acredito. Assim, por dentro você fala, não. E aí é você quem dá essa notícia. Você, sim. Você Tem notícia... tem eu tenho o costume de falar. Porque eu acho que, assim, primeiro que não dá pra você chegar, você tem uma notícia ruim, parou de evoluir a gestação. Como que você vai sair sem saber isso? Sabe? Não tem como. Sabe? Acho que isso é uma coisa de médico das antigas, né? Que o obstetra às vezes não aceitava que se falava alguma coisa. Graças a Deus, a maioria dos obstetras hoje em dia veem o especialista em medicina fetal como parceiro. Entendeu? Não vê como competição, parceiro, né? Assim, né? Sim. Tipo, o que você tá falando, né? Não, hoje em dia, eu pelo menos, assim, bom, também tenho minha seleção. Você selecionou, né? Pra quem você vai falar. Mas, assim, mesmo, né? Eu acho que mudou um pouco. Mas, por exemplo, nesse sentido, parou de evoluir a gestação, a gente tem que dar uma posição, né? Como é que não vai falar, né? Você tem que ter cuidado, né? Isso é uma coisa assim que você... o peso, né, para cada pessoa é diferente, né? Então, você também tem que... E às vezes, até você ter a conversa antes, você sente os significados daquela gestação para aquela pessoa. Sim. Então, sabe? Nem sempre é o mesmo, né? Nem sempre é o mesmo. E é normal. Cada um tem o seu valor e cada um tem a sua sensação. Então, essa conversa antes também é importante para você ter isso. Obviamente, você saber como coisa você vai triste fazer sempre é triste, mas você consegue sentir também como falar, né? Para as pacientes, hoje em dia, já existem protocolos, né? Assim, isso eu acho bem legal. Tem pessoas que estudam bastante, sabe? Essa coisa de dar umas notícias. Essa comunicação. A comunicação da notícia. E é super importante. Eu acho que é muito importante você ter protocolo também para isso. Porque aí não fica aquela coisa de, tipo, a pessoa ter empatia ou não. Sim. Entendeu? Então, assim... Eu tenho um procedimento, uma maneira que eu tenho que seguir. Se Deus quiser, isso vai ser uma coisa que vai ser fundamentada aí na educação dos futuros especialistas, né? Sim. Eu acho que ainda tem um pouquinho de chão, né? Porque acho que isso vai se interessar mais quem já sente, já tem a vivência, né? Como Mas eu acho muito legal já vir com essa notícia, assim, porque tem algumas coisas técnicas que elas vão perguntar. Isso, que é do ultrassom. Às vezes vem ou uma má formação, ou alguma coisa é compatível, não é compatível com a vida, em quanto tempo eu tenho que repetir o ultrassom, né? Sim. Então tem alguma coisa que quando vem assim nessa... Uma sugestão, uma conversa, e que a né? gente já conversou, é muito mais fácil. Sim, né? Tem muita paciente que já teve notícias assim que não são tão legais, que a Marcela já conversou, já me manda, e quando a paciente chega, a paciente já está quase preparada para aquilo, né? Para aquela conversa, assim, né? Sim. Então, Marcela, às vezes já quebra de expectativa, não precisa nem ser uma grande má notícia, né? Às vezes uma quebra de expectativa. Quebra, e aí já é mais fácil de fazer isso. Infelizmente, não é o que a gente vê por aí, né? Não é. Desse tipo de comunicação diante de um evento adverso, né? A gente recebe muito, né, no nosso Instagram, relatos de pessoas falando que o ultrassonografista falou de qualquer jeito que o coração do bebê tinha parado de bater. Nossa. Né? Então, isso é uma violência, né? Olha, eu vou te falar que eu não duvido, assim, sabe? Tipo, que às vezes as pessoas, elas recebem, quando ela tá no choque, né, da notícia, às vezes elas recebem, elas guardam algumas informações, né? E às vezes fala assim, será que o médico falou assim? Tem médico que eu tenho certeza que não falou, mas tem médico que eu tenho, assim, não a pessoa que eu conheço, mas eu vejo que, assim, tem muito médico que não, infelizmente, não tem essa sensibilidade. Sensibilidade. Tem muitos que não tem, muitos. Então, por isso que a gente tenta sempre, assim... Eu acho que é importante tentar divulgar para todo mundo, né? Tipo, assim, falar, é importante passar para as outras pessoas também tentarem se sensibilizar mais, se compadecer, E é muito o que você falou, né? Desse interesse do profissional, de perguntar, de explicar, de contar o que está acontecendo. Eu mesmo, muitas vezes eu vou fazer ultrassom de rotina, ginecológico, e aí a pessoa faz lá a ultrassom, nem me fala nada. Falo, mas isso é normal? Tá tudo bem? Se você quer mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Não. Tipo, vai ver com o seu médico lá, não tenho que te falar nada.
Né? Então, eu acho que é o mínimo, né? Poder explicar, ó, é isso, tá tudo bem. Sim. Ou não, acho que é algo que é importante que você converse, né? Que seja explicado com o seu médico. Não, eu também já passei por isso. Né? Eu já passei por uma situação, eu lembro quando eu tinha 19 anos, que o médico, tipo, entrou na sala, fez o ultrassom abdominal, pélvico ali, deu um diagnóstico, eu já tinha ali, sabe, na faculdade e tal, tinha uma noção. Ele acabou o exame e não sabia se ele tinha acabado. Olha só. O exame. Eu fiquei horrorizada, porque eu olhei e falei assim, será que é pra eu levantar? O que eu faço aqui, eu falei, eu não sei o que é. Ele falou um monte de groselha. Levantou, não falou tchau. Aí eu sei que isso é engraçado, né? Quando são esses turnovers da vida, né? Eu olhei e falei, eu nunca vou fazer isso com uma paciente minha. Isso é ótimo. Sabe, tipo, eu olhei e falei assim, olha que tem espelhos bons na vida, né? E tem espelhos e tem a coisa opostos, que você olha e fala, né? eu não quero nunca fazer isso com uma paciente minha, porque assim eu me senti péssima, um lixo, um número, sabe? Que eu olhei e falei, o cara não se deu ao trabalho de se despedir de mim. Falar, acabou o exame. Não precisa nem dar tchau, só dizer ele acabou. Falou, tem isso, blá, 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 blá. E eu fiquei, o que era isso mesmo? Não, tipo, o primeiro ano da faculdade, você acha que sabe alguma coisa, né? Aí eu falei, eu cheguei, eu peguei o laudo e liguei pro médico. Falei assim, e aí, o que é, né? O que eu faço, né? Ele, calma, não é nada. Mas assim, o cara falou um monte de groselha, me largou. E eu falei, gente, mas isso é ruim, não, eu bom? Fui... Sabe? É terrível, eu também. Recentemente, eu fui fazer um exame de ultrassom de rotina, um abdômen total, né? Dentro dos outros exames que eu fui fazer. E a médica que estava fazendo me disse assim, fui fazer pelo convênio no hospital, e ela disse assim, aí fui fazendo, não sei o que, tem isso, tem aquilo, né? Porque depois de uma idade você sempre tem alguma coisa, né? Alguma coisa calcifica, alguma coisa. E tem aqui uma gordurinha no fígado. Menina, eu parei na gordurinha do fígado na minha mente. Não escutou mais nada. Não escutei, ficou o resto, o mundo ficou assim. Para ela era uma coisa tão assim, tem uma gordurinha no fígado. Mas o meu mundo caiu naquele momento. Como que o meu fígado... Tem uma gordurinha. Não, era inaceitável. Foi assim, muito chocante. Foi uma coisa, eu nunca imaginei assim. Só que ela continuou falando, eu não ouvi mais nada. Eu fiquei, gordura, fígado, vou morrer, vou infartar. Meus últimos dias, cadê meu testamento? Já foi indo, parou, né? ali naquela informação. Eu parei. Sei. Aí depois fui lá com a Mari fazer isso. Eu falei, Mari, eu tô morrendo. Salva eu. Meu fígado está diluído em gordura. Ai, que horror, que drama. A Mari olhou. A Mari foi fazer, olhou, disse, não tem nada. Eu falei, meu fígado, mãe, mas tem, porque ela disse, não tem nada. Pra mim tem até hoje, tá, gente? Não saiu. Mas aproveitando essa deixa do ouvir isso e parou, no Morfo de Primeiro, que eu sempre acho, isso assim, é orientado para se fazer sempre, que nem sempre se faz, mas assim, quando você está explicando o que tem no Morfo de Primeiro, vai avaliar anatomia e tal, e também vamos avaliar a translucência nucal, que é aí eu falo, a translucência nucal é uma região da nuca do bebê, ponto, a gente vai medir essa região. E aí, de acordo com essa medida, a gente vai classificar o seu bebê vai classificar o risco de o bebê ter alguma condição do tipo síndrome de Down. Ou seja, não é um ultrassom para diagnóstico de síndrome de Down. Por quê? Porque a translucência ela pode estar aumentada em outras condições e na normalidade também. Então, assim, eu sempre falo isso antes de começar o exame. Por quê? Porque todo mundo sempre vem com aquela ideia. Bom, hoje eu vou fazer a translucência nucal e na translucência nucal vou ver se o meu bebê tem síndrome de Down. Eles falam até, eu vou fazer agora o exame da síndrome de Down. A pessoa já fala vai saber, vai tirar dúvida. Eu não vou, mesmo uma translucência nucal alterada, aumentada, eu não falo que o bebê tem síndrome de Down porque o ultrassom não é capaz de dar esse diagnóstico. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai classificar em risco. A gente vai colocar... Que é o que você falou, que é o rastreamento, rastreamento, é uma classificação de risco. A gente vai colocar todos os dados da paciente em um software que vai te dar um número. E a gente vai ver, esse número indica o quê? Baixo risco, risco intermediário, alto risco. O que a gente faz? A gente vai prosseguindo a investigação de acordo com a necessidade. De acordo com esse risco, né? E eu falo exatamente isso todo exame antes do morfológico de primeiro.
E aí eu Você sempre pode falo... mandar gravado para paciente. Olha, antes de você vir fazer o de exame, você. ouça esse áudio. Não, mas acho que é importante ela olhar para sim, você e e ouvir de Sem você, dúvida, né? sem dúvida. Eu falo assim, uma translucência nucal alterada não quer dizer que seu bebê tem um problema. Quer dizer que ele está classificado num risco Que ele tem que intermediário pesquisar alto, mais. que tem que prosseguir a investigação. Então, por quê? Porque se você não fala isso, fala assim, a nuca deu um pouquinho aumentada, Pronto. bum, Caiu meu mundo. meu bebê tem síndrome de Down. E assim, Mas não é muito difícil não fazer isso, gente, na cabeça da Mas gente. eu vou te... É eu não muito sei, difícil. eu acho que eu tenho uma conversa franca com as pacientes. Eu falo que é a verdade, entendeu? Então, assim, a gente está classificando em risco. Então, depois de tudo, mesmo quando às vezes tem uma alteração na nuca, da translucência nucal, eu falo assim, então nesse caso, a gente vai fazer, seria uma boa a gente colher o NIPT, né? O teste não invasivo. NIPT é um exame de sangue que a gente faz, né, para ver algumas trissomias, aneuploidias e tal, né? Isso. E assim, acho que depois também ter essa conversa depois, né? Eu falo assim, tá tanto a nuquinha, a chance é tal. Vamos dizer o que isso significa, né? Isso. E não só o dado. Porque aí O que se isso você... significa no final das contas, né? lá na clínica, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de mostrar o risco ali, sabe? Tipo, eu mostro o software, olha, risco isso, risco aquilo, tal. O que a gente faz com no seu caso. Então, assim, é uma bomba, assim, a gente pensa, poxa, tem um aumento de risco de ter alguma condição que sai do normal, né? do esperado, né? Mas é tudo o jeito que você leva também. Eu falo assim, porque às vezes a espera pode ser uma espera menos angustiante, entendeu? Sim, assim, porque você pode muito ser angustiante, né? uma espera extremamente angustiante, mas assim, você pode diminuir um pouco, porque a maioria, eu falo, e eu sempre brinco, assim, que graças a Deus a estatística está sempre a nosso favor. Entendeu? Assim, são raros os casos que a estatística não está ao nosso favor. Então, especialmente aquelas nucas mais pouco aumentadas, a gente tem sempre que pensar nisso eu sou muito otimista. Que bom. Porque eu falo, poxa, vamos pensar no que a maioria acontece, né? Sim. Não sei se você tem esse estudo, esse olhar, mas a gente tem aí algum vislumbre do futuro da ultrassonografia, do que a gente precisa, quais são os obstáculos que talvez a ciência e a tecnologia tá tentando aí se aprimorar? Tem algo que, tipo, agora a gente vai conseguir ver o bebê ao vivo e a cores, e ele vai pegar lá e e falar, de carona, já fala aí o que é do 3D, 4D, 5D, essa coisa 6D. da tecnologia, né? Fala pra gente o que dá pra ver. Evolui muito rápido, A né? tecnologia, sim, tá permitindo que as avaliações sejam cada vez mais precoces, na medida do que é possível, né? Porque tem coisa que, assim, não adianta. Tem função de órgão de bebê que a gente tem que esperar o tempo da gestação para o órgão começar a funcionar da maneira que vai começar a naturalmente acontecer, para daí a gente analisar se tem alguma disfunção ou não. Tá. E aí vai ter uma mudança na forma desse órgão, por exemplo. Sim. Aí a gente fala, opa, aquele órgão ali não está do jeito que deveria estar, então provavelmente não está acontecendo isso. Tal coisa. Né? Então, a parte que a tecnologia está ajudando é que, assim, do que a gente consegue ver com firmeza, a gente está conseguindo jogar muito para o morfo de primeiro. Morfo de primeiro hoje Tem conseguido é investigar diferente de 10 anos atrás. Gente, olha aí, 12 semanas, morfo do primeiro trimestre, não dá para pular, gente. E é morfológico, não é qualquer exame, né? Não é qualquer ultrassom. Infelizmente, não é a realidade para todas as brasileiras. Com certeza, para a maioria não é. Para a maioria não é. Infelizmente, isso me dói o coração de pensar que, assim, muitas gestantes, mas muitas gestantes num serviço público, às vezes que não tem capacidade, assim, vai fazer um morfo de segundo, com condições que a gente poderia diagnosticar, se fizer. Então, assim, aí você vê que, assim, tem muita condição que a gente consegue analisar no morfo de primeiro, e cada vez mais, porque a tecnologia está avançando, a precisão dos aparelhos está sendo cada vez maior. Os estudos, então, estão sendo feitos mais para tentar fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Outra coisa que eu acho que vai andar de mão dada com a medicina fetal é genética. Então, assim, é o futuro você ter... Concomitante, né? As duas coisas juntas, andando lado a lado.
e a parte e o estudo genético ali vai ser cada vez mais. O NIPT já é a prova disso, né? Assim, que é um teste de rastreamento, né? Não é um teste diagnóstico definitivo, mas é um teste de rastreamento maravilhoso que é genético. Né? Então, assim, que hoje em dia todo mundo só faz, com o exame de sangue da mulher, né? Um exame simples, fácil, uma coleta simples, né? De exame de sangue. E eu acho que hoje em dia a genética vai andar casadinha ali com a medicina fetal, assim, né? Aliás, e ajuda bastante, né? Ajuda muito. Tem melhorado muito o diagnóstico e os 4D, 5D... 3D, tem que botar óculos, como é que você falou? Espirra líquido amniótico, 4D. Dá no pra ouvir. 5D você sente cheiro do líquido. O 5D o bebê fala. Você faz uma degustação. Explica pra gente assim. Pra que serve isso? Qual a importância disso, né? Tem também, hoje em dia, assim, a gente usa a maior parte das vezes pra ver rostinho ou alguma condição. Alguma alteração, por exemplo, no lábio leporino, você consegue analisar. Tem órgãos internos que está cada vez mais sendo utilizado, sendo estudados, o volume em 3D, placenta, volume. Então, assim, várias coisas, o 3D. Peso estimado também está sendo, já tem vários estudos mostrando que dá para se estimar o peso com avaliações em 3D. Então, assim, não é só o baby face, né? Que a gente fala rostinho do bebê, né? Que todo mundo quer, né? Que é legal pra caramba, gente. É legal pra caramba. É legal, né? É legal pra caramba, mas às vezes a pessoa chega e olha e diz... meu filho ficou com cara de ET. O que eu faço? Eu fico babando nas suas fotos. Eu acho maravilhoso. Eu fico vendo os que fazem bico. Às vezes eu acho lindo e tem gente que fala... Mas você achou mesmo? Gente, olha, eu já vi várias montagens com as suas fotos. As fotos que a Marcela faz. Montagem, pega a foto que você fez e aí põe a cara. Né? Aí põe do lado uma foto que é a mesma feição do marido. O último, da Gabi. Ela fez uma montagem que era a bebê fazendo a mesma curva de boca do marido. Ai, que legal. E ele, neném, fazendo a mesma boca, assim, reta, assim. Eu falei, como é que pode isso, gente? Já na barriga. Não, e assim, é super legal. Eu falo para os pacientes, falo assim, tentar eu sempre vou tentar. Isso você tem a certeza, conseguir nem sempre. Porque assim, tem muita coisa que pode variar, né? Quantidade de líquido, posição do bebê, não adianta. Se você... Assim, eu tento, né? Mas assim, vira para um lado, vira para o outro, cutuca. Mas se o bebê ficar virado, olhando para a coluna da mãe... Não tem jeito. Aí eu saio caçando. Pé, mão. Alguma coisa que fica bonitinha. Pra ver o que é. Alguma coisa sair, porque dá dó, né? Sim. Mas ainda dá pra errar a quantidade de bebês que a gente tem causos aí de... causos de bebê que ficaram escondidos no útero e não apareceram. Não deu pra ver que era 2. Olha, ainda existe essas histórias assim meio malucas de no final tinha 1, tem 2. Sim, tem... A pessoa não deve... A qualidade do ultrassom... Ou deve ter feito muito rapidinho? Gente, não. Só olhou um batimento. Eu não consigo entender. Sério. Não, gente, que assim... É muito nítido. Fora do entendimento, né? Então, assim, se é um profissional que está realmente investigando, que está fazendo um trabalho de investigação... Não precisa muito para saber que é 2, que são 2. Olha, eu vou te falar que, assim, o máximo que, assim, dá para você falar, putz, realmente acontece, às vezes é muito lá no comecinho, assim, sabe? Sim. Às vezes tá lá, você vê tem uma saquinho sombra gestacional muito pequenininho, aqueles lá que 5 semanas, que vê só o saquinho. De repente tem ali um outro meio que não deu pra ver direito, porque a pessoa já achou um saco gestacional, falou, beleza, tem um saco gestacional, e de repente vai lá, tem Aparece 2. Aparece depois no próximo. Já vi isso acontecer, assim, de profissional, assim, super, muito bom, que, assim, foi isso que aconteceu. Eu falei, gente, foi muito cedo, precoce, né? Então, assim, depois apareceu... Esse dia foi engraçado, que, tipo, fez um só com 5, 6 semanas, tinha visto, tipo, um tequinho ali, falou, tem embrião, e voltou no morfo de primeiro. E tinham 2. Tinham 2. Meu, a paciente falou, Oi, foi descobrir muito tempo depois. Assim, né? Tipo... Você está enganada, doutora Marcela, não Aí eu falei, olha, aqui, ó. Tem 2. Mas assim, isso daí, porque fez muito precoce. Se tivesse feito na idade gestacional recomendada, com certeza,
Então, assim, essas histórias não... Essas pra mim, histórias não colam. Não bate. muito, né? Não, eu não Pode ser consigo antiga, entender. né? Coisa antiga. Quando inventaram o ultrassom. Não, assim... Hoje não tem mais muito essa possibilidade, Não, assim, né? tem equipamento extremamente antigo, tem, sei lá, assim, também tem No interior algumas do condições, né, ali fisiológicas da mãe ali que podem atrapalhar um pouco, né, a visualização, mas assim, 1, 2... Aí eu acho que é meio difícil, de 1 e 2 não, Marcela, né? nós estamos terminando o nosso tempo aqui, não? Parece passou rápido, passou né? 5 minutos. Pra gente também. Eu Uma falo hora que de 5 minutos. Eu achando que no começo, né, eu falei, vou ficar que eu vou meio falar? nervosa, né, de repente, blá, 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 blá. Não para. Pois é, por isso que a consulta dela dura 2 horas. Por isso que atrasa a agenda de Colocasse todo mundo. Se colocasse você atendendo com ela, imagina. Gente! Não, e ela fica disputando às vezes a sala comigo pra fazer cardiotoco. Ah, Aí é? eu falo, vai, Marcela, aproveita que ainda vou falar 1 hora aqui, pode usar a sala. Aí eu fico lá 1 hora de cardiotoque. Marcela, alguma coisa a mais, assim, um recado. Já sabemos o recado das eu 12 queria- semanas. Eu queria que você falasse, então, resumisse, assim, qual é a importância da ultrassonografia na gestação? É você ter a noção da saúde do seu bebê. Então, assim, é um paralelo. A mãe e o bebê. Não dá pra você não Ver só a mãe. ver só a mãe ou ver só o bebê. Você tem que ver tudo junto. Então, assim, é a parceria do obstetra. Então, assim, se você não fizer... É o jeito que a gente consegue ver o bebê. Então, assim, tem altura uterina, mas, assim, tem muitas Nossa, coisas não, que é muito podem diferente, atrapalhar, né? Assim, muitas vezes vem gestantes, assim, super... Falam, nossa, minha barriga tá pequena, o bebê tá maravilhoso. Tá ótimo. Então, assim, você entende? Sim. Então, assim, não é só... tem a parte clínica, mas não é só a parte clínica, é um conjunto. Né? Então, assim, é o jeito que a gente tem para saber a saúde do bebê. E como tá a interação ali, né? Entre a mãe e o Entre a bebê, mãe e o né? bebê Placenta. Eu quero perguntar uma coisa que eu lembrei, juro que eu vou acabar, juro. A gente recebeu uma pergunta, quero ver se você lembra, no Perguntas e Respostas, de uma mulher que tinha visto um filme, uma série. Você lembra disso? Que tirava o bebê que durante a gestação, que operava. É isso, que tirava de Sim. dentro do útero, Existe. aí operava. Aí devolvia e esperava para nascer. entrar em trabalho de Isso, parto. isso, E, e a gente ficou meio assim, tira, Mas tinha põe. outros detalhes lá, Tinha da uns uma detalhes. bolsa que rompeu, sei lá. Eu não sei, lembro. tinha uns Aí precisava detalhes saber assim. um pouco, mas existe. Existem né? cirurgias que você... Mas Sim, precisa que- tirar o bebê de dentro Em do alguns útero. casos, sim. Olha, gente. Não é Fazer- intraútero. é intraútero, Ainda mas tem. É intraútero, Sim, sim, sim. mas usa hoje mais operar Não, são técnicas diferentes. diferente, né? Sim, tem técnica que é por vídeo. Que é por tem técnica vídeo, que né? abre um pouco. Abre um pouco. Sim, sim, sim. Então existe, gente. Existe. Outro tem dia a coisa... Marcela estava conversando com a nossa cirurgia pediátrica, a Dani. Ai, ótimo. Né? A Dani estava lá no Espaço Mãe, que Muito também é, assim, essa questão multidisciplinar é muito muito incrível, muito né? incrível, né? Então a Dani já falou assim, ó, se você tiver casos assim, 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 você já pode me indicar. É que você que não a viu gente já vai depois, a trabalhar gente junto, vocês- conversou ali Piorou, nós eu três, vi depois, piorou. Depois eu já vi ela ali sem fazer nada, eu já entrei. Oi, tudo bem? Vamos conversar. vamos então. conversar. Vamos já, eu quero Ali. outra. Se tiver qualquer coisa, isso daqui você cuida disso. Tipo, Muito já legal. tem algumas Direto, especialidades, vai, urologia. Ela, não, cuida da parte urológica Pois também. é. Falei, legal, então tá. Cuidando ali Sabe, da já saúde. conversando, porque. Não, essa interação tem condições que são essenciais, a interação. Sim. Multidisciplinar, tudo, né? Mas assim, tem coisas que são essenciais. Uma das coisas da medicina fetal é isso, você fazer um diagnóstico para falar assim, ó, esse bebê tem que nascer no hospital X, porque aí vai sair daqui e vai ser operado ali, entendeu? Sim. Então, assim, graças a Deus é a minoria. Sim. Mas assim, a gente Mas tem quando que... precisa... Quando precisa, é vital Vital. para a criança. Exatamente. Então, assim, não é só ver o rostinho, saber crescimento. Não, tem hora que, assim, é vida ou morte, entendeu? Assim, se nascer num lugar que não está preparado, Não vai dá. ter um bom resultado, né? E você Entendeu? já vai fazer esse E aí, encaminhamento. e aí ter essa conversa com a cirurgia pediátrica é super bom. É assim, excelente. Tá ali do lado, você já, opa, vamos lá Sim, conversar. ter né? esse suporte, esse encaminhamento. Sim, é ótimo, é ótimo. Ai, Má, Ai, que adorei, bem! Eu tô muito gente. feliz que você veio aqui, que deu Obrigada pelo certo você vir aqui. A gente convite. ficava Muito toda mais hora... fácil que você imaginava.
Já pode falar mais uma hora se Dá uma deixar. hora. Tranquilo, gente. A gente nem falou da gestação dela, como foi. Pois é, né? ainda verdade, Esquecemos. ou seja, Fica pra próxima, então. Seu relato. É isso aí, gente. Obrigada, Muito obrigada, viu, pelo convite. Marcela Tô muito Xavier, feliz. no de Cócoras.